Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de representologia. Eu sou o professor Ricardo Cortes Lopes e eu vou estar aqui na sua jornada com você, certo? Bom, esse curso, então, a gente está organizando com base na obra, né? Representologia, Fundamentos da Ciência da Representação, está disponível para download. E eu vou começar nessa aula aqui falando de uma introdução, de uma visão geral do curso para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vai ser encontrado dos encontros e do material complementar. Quem eu sou? Me apresentando um pouco mais, tá? Eu vim da sociologia, tá? Eu sou doutor e mestre nessa área, além de ser licenciado em ciências sociais. E eu tô chegando nos 80 artigos, tá? Nacionais e internacionais, publicados em muitas áreas, tá? Eu, inclusive, uma coisa que me distingue, assim, dos especialistas de representações é que geralmente as pessoas, geralmente, não tô falando que é sempre, elas se especializam num tema e utilizam as representações, né? Então as representações alimentam os temas. E no meu caso, como eu tive temas muito diferentes entre si, só vocês olharem o meu Lattes que vocês vão ver isso, eu acabei conseguindo ter um foco na representação em si, né? E não tanto no tema em específico. Então, o que vocês estão vendo aqui é o resultado de uma vida de pesquisa com temas diferentes que levaram a reflexões sobre a representação, tá? Porque a representologia, que a gente vai ver mais para frente com detalhes, é a ciência das representações, pegando as representações como um objeto direto, tá? E na minha tese, então, eu utilizei o conceito de representações sociais morais ligadas diretamente com se dizer o que é certo e o que é errado. E a minha tese também está à disposição para quem quiser observar, ela é pública. E eu também já elaborei uma teoria social, que é a teoria dos contextos representativos, né? Que daí é uma expansão da teoria das representações sociais, que daí ela vai lá e vai colocar essas representações numa perspectiva de movimento. O movimento vai acontecer ali nas representações, em vez de elas estarem confinadas dentro das mentes individuais, né? Como utilizou muito a psicologia social, pensando os indivíduos formando grupos a partir das representações sociais. Bom, de uma perspectiva bem ampla, que é a representologia, tá? Ela é a ciência que estuda as representações como objeto autônomo, buscando compreendê-las nos seus elementos e também no seu comportamento, tá? Então a representação em si, ela passa a ser o objeto autônomo, elas têm existência própria, elas estão ali guardando significações dentro do interior delas, e a gente pode conhecer a estrutura delas, né? E por isso que o nome da ciência é repraesontologia, tá? Aquele AE que a gente utiliza, né? Ele tem som de E, tá? Ele é um vocábulo antigo para se determinar o que eram ciências, né? As ciências tinham esse AE, né? Que vira um E, que a gente lê como um E. E a questão da ontologia não é de graça, tá? Porque, de certa maneira, eu estou procurando não digo a essência, mas eu estou procurando o que diferencia a representação de tantas outras formas de conhecimento como de outros fenômenos. Então é uma ontologia no sentido de ser, né, de taonta, lá dos gregos. Mas não é exatamente uma ontologia, só utilizei o nome para dar a ideia de que é o estudo da essência, entre aspas, da representação, tá? Esse que é o foco da representologia. E ela possui um método próprio, composto de 4 regras, a gente vai observar isso na aula 4. Até o momento, as representações foram ferramentas. Então, a gente tem as representações coletivas, do Durkheim, representações sociais, do Sérgio Moscovici. Todas elas foram ferramentas para alimentar as ciências. E o que eu estou propondo é que a representação ela pode ter uma ciência própria que estuda a representação. Bom, a estrutura do curso. O curso, vocês sabem que ele é composto de um primeiro momento ali, que ele tá liberado, né, para outras pessoas, para todo mundo que queira ver, né, que são as primeiras 4 aulas. Nessa primeira aula, tá liberado também, né, para conhecer o curso. Na segunda, a gente vai ver os conceitos e as teorias da representação. Geralmente, essa aula é uma das mais requeridas, porque muitas pessoas ainda estudam representações sociais, representações coletivas, representações semióticas, e daí acabam se apreciando essa aula porque ela é um histórico completo, né?
princípios da representologia, né? A gente vai ver ali as bases epistemológicas da representologia. A gente vai entender ali como é que funciona a parte da teoria, a base teórica, né? Porque essa base teórica vai gerar depois, na aula seguinte, a metodologia, né? A metodologia ela não existe sem a ciência ter uma base teórica, né? Então, essa primeira próxima aula vai ser de revisão das principais teorias e conceitos, né, da representação. Depois a gente vai avançando depois no método e na teoria. Ok? Bom, eu falei aquela área ali do curso, né, como essa primeira parte apresentando a ciência, né, mas a gente tem também o outro objetivo do curso, tá? Além de apresentar a ciência, é apresentar o analista representacional, que daí é uma profissão que se baseia na análise de representações. Ela pode ser vocês vão ver depois nas aulas do curso, você pode ser um analista representacional no sentido de investigação, então você vai ser um acadêmico, ou também pode ser um analista representacional no sentido de analista técnico mesmo, de captar as representações. Tudo vai estar detalhado na segunda parte do curso, né, que daí já é fechada para quem adquiriu o curso. Essa primeira parte do curso ela é aberta para quem quiser conhecer a ciência, tá? Bom, para começo de conversa, a representologia ela tem algumas inspirações, tá? Muito nas ciências que começaram agora. A gente sabe que as ciências que a gente tem muito consolidadas hoje, elas têm, às vezes, origens que são impossíveis de remontar, né? Pega a história, por exemplo, os gregos tinham história, mas os egípcios também tinham história. Não se tem uma pessoa que fundou a história. Assim como a química, que também é muito forte no Egito, coisa assim. Não existe não tem um autor específico. Você tem autores que inovaram, por exemplo, a nova história, etc e tal, mas não tem um autor que tu possa dizer assim, ó, esse aqui foi a pessoa que fez. Às vezes tem os pais das ciências, mas só que eles não são necessariamente os fundadores, eles são só as pessoas que mais consolidaram, né? Mas tem 3 ciências no mínimo que a gente tem fundadores bem palpáveis, tá? A sociologia, que é uma ciência recente do século XIX, que é onde eu me formei, né? Que ela nasceu no século XIX, né? E lida com isso da sociedade. A semiótica, então, surgiu no século XX com o Peirce, né? Peirce, não sei como é que fala. E estuda os símbolos, né? A semiótica estuda os símbolos. E a cibernética, surgiu no século XX e investiga as relações entre humanos e máquinas. Essas ciências eu me utilizei muito das obras seminais dessas ciências para conseguir pensar a estrutura da representologia. Então, eu só queria que vocês tivessem noção desse começo, e vocês podem ver no próprio livro como é que tá colocado isso. Porque, por exemplo, o Durkheim, ele tá ali nas regras do método representológico. Ele tem um livro do método sociológico, né? Então, foi uma inspiração. Podem chamar de cópia, mas eu tô falando de uma inspiração, o conteúdo não é o mesmo. Então, é mais eu tô fazendo quase não é uma homenagem, mas eu tô dando o crédito de que foram pessoas que conseguiram fundar ciências, né? Então, na próxima aula a gente vai ver as representações, tá? Aí tem uma lista das representações que a gente vai dar uma passada aí, vai dar uma olhada, tá? Eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula como isso vai ser mostrado, com mais detalhes, mas a princípio, esse aqui é um panorama, né? Um curso de panorama para vocês terem ideia do que a gente vai falar. As bases conceituais, então a gente vai ver o marco epistêmico, a teoria para se tornar um complexo, os níveis de análise, tudo isso, a gente vai ver os tipos, os níveis de análise da representologia. Tudo isso vai ser visto, tá? Nas próximas aulas, e espero que vocês acompanhem e gostem, tá? A parte 3, com o método, né? Os fenômenos, como diferenciar uma representação de outra modalidade de conhecimento, ou mesmo de outra, não necessariamente conhecimento, mas outros objetos, outros fenômenos, né? Que às vezes eles têm relação com a representação, mas nem sempre é representação. Gestão da câmera aqui. E quem e como representa, como é que
como é a nossa vida representacional. A gente tem que ter uma vida representacional para se poder pensar numa representologia, tá? E a parte 4 do curso, que são o restante das aulas, são do analista, né? As habilidades que são precisas, onde que é possível trabalhar. Tudo isso dentro do escopo do curso, né? Da representologia, gerando essa ciência e essa prática, né? Você pode ser um cientista que utiliza a representologia, ou você pode ser uma pessoa que utiliza a representologia como uma ferramenta para o seu trabalho, certo? Então é isso, essa aula de hoje e essa primeira aula é um sobrevoo e eu espero vocês na próxima aula, ok?